É isso aí, meus alunos. Voltando agora na nossa revisão, vamos aí rever alguns pontos, né? Na verdade, os pontos principais dessa aula, lembrando que nós falamos aí de tecido epitelial, tá ok? Joga na tela aí, vamos dar uma relembrada. Então, histologia animal, tecido epitelial, é isso que a gente abordou, né? Agora na nossa aula. Então, o que foi destacado nessa aula? Deixa eu colocar logo todos os tópicos aqui, né, para você estar visualizando, para ficar mais fácil para a gente estar discutindo, né, e relembrando. Então, uma característica do tecido epitelial que você vai perceber, né, são células justapostas. O que são células justapostas? São células que são coladinhas uma na outra, com com pouco espaço intercelular ou até nenhum mesmo. São células muito juntinhas, tá bom? Que elas são tão juntas que não tem espaço para uma substância intercelular, tá bom? Então, vimos aí que ele funciona como um tecido de revestimento, tá bom? De superfícies e cavidades internas, no caso a pele, por exemplo, as próprias cavidades internas, por exemplo, o abdômen. Eu até falei numa figura, eu destaquei todos os órgãos que estão ali sendo, como eu vou dizer, ali espremidos ali, né, dentro do nosso abdômen. No caso, aí eu falei do estômago, eu falei do fígado, enfim. Aquela cavidade que reveste internamente o abdômen também é um tecido de revestimento, que é o tecido epitelial. E a superfície, a pele, a superfície dos próprios órgãos internos também é tecido epitelial. Com relação à classificação, nós falamos quanto ao número e a forma de células, né? Quanto ao número, nós vimos aí que o tecido epitelial ele pode ser simples, estratificado, né, e pseudoestratificado. Quanto às formas de células, né, do tecido epitelial, nós vimos que ele pode ser pavimentoso, cúbico, prismático ou pseudoestratificado ciliado. Então, essa é a classificação quanto ao número e forma de célula. Funções do tecido epitelial. A gente viu aí que o tecido epitelial ele confere ao organismo, né, ele está envolvido aí na questão da proteção, ele está envolvido aí na questão da absorção e das percepções. Isso tudo a gente pode ter como exemplo aí a própria pele, né? Que é a proteção, né, de agentes de dentro para fora do organismo. A questão também da absorção, também a pele, ela faz isso, né? Ela tem essa característica de absorver, né, os líquidos que estão na sua superfície. E as percepções também, através da pele, nesse exemplo que eu estou dando, que a gente consegue perceber um ambiente ao nosso redor, né? A pele ela não serve simplesmente para proteger o que está dentro, né? Assim, para não deixar escapar o que está dentro do nosso organismo. Ela também funciona aí como sensor, né? Para a gente perceber o ambiente ao nosso redor. E os tecidos, né? O tecido epitelial também tem um tecido glandular, onde a gente vai ter as glândulas que são responsáveis aí por secreções. Essas secreções podem ser hormônios, podem ser alguns fluidos que vão atuar na fisiologia do nosso organismo. No caso, existem as glândulas endócrinas, exócrinas e mistas, tá bom? Endócrinas são aquelas que produzem ali substâncias que atuam dentro do próprio organismo, tá bom? Temos as glândulas exócrinas que já fazem o efeito contrário. Elas vão vão possibilitar situações em que aquelas secreções produzidas por ela vão de dentro para fora do organismo, tá bom? Como, por exemplo, as glândulas sudoríparas, né? Elas produzem o suor e essa substância vai para a superfície da pele. No caso, as glândulas mistas, elas fazem as duas funções. No caso aí, por exemplo, do pâncreas, que a gente dá, esse exemplo é citado durante a aula, né? Que ele produz ali tanto insumos que servem para cair na corrente sanguínea, como por exemplo a insulina, né? Que é um hormônio, como também ele pode secretar substâncias que atuam no intestino, na digestão. Portanto, são substâncias que vão atuar de maneiras que vai fazer com que aquela comida venha para fora do organismo, ou seja, não é algo que vai ficar atuando somente ali dentro, entendeu? Então, isso foi o que a gente viu hoje, histologia animal, tecido
epitelial. Beleza? Agora, vamos lá para a nossa atividade para ver como é que você vai se sair nesse assunto. É isso aí, meus alunos. Agora, na atividade, é outra situação, né? É um assunto tecido epitelial, né? Histologia animal. Primeiro que histologia é o estudo dos tecidos, tá bom, pessoal? Mais uma vez, que isso eu falei no início da aula lá. Histologia, isto vem de tecido, e esse tecido que eu me refiro é tecido animal, tecido vivo, tá bom? Então, nesse caso aqui dessa aula, falamos sobre o tecido epitelial. Beleza, pessoal? Esse tecido epitelial ele vai ter origem aí triblástica, no caso, exoderme, mesoderme, ectoderme e endoderme, tá ok? Ele vai passar aí por essas três, a sua origem vai passar por esses três folhetos germinativos. Então, joga na tela, vamos ver como é que isso vai ser cobrado aí de você numa atividade. Questão 1. A respeito da pele, marque uma alternativa que indique uma função que não pode ser atribuída, portanto, algo que não acontece com a pele, tá ok? Que não tem a ver com a pele, que não pode ser atribuída a esse órgão. Captação de estímulos, dor, tato, luz e temperatura, legal. A pele faz isso. Proteção contra atrito, né? Também. Barreira protetora contra patógenos, é isso. Barreira contra perda excessiva de água, isso. Revestimento do corpo, isso. Olha aí, ó, todas elas podem ser, né? Mas tem uma, de acordo com a questão, tem uma que está dizendo aqui algo que não tem nada a ver, ok? O que não é da pele? Quando eu disse que todas podem ser, eu quero dizer assim, na opinião da atividade, ela está te dando uma lista que, né, de coisas que tem a ver com a pele, mas tem uma dessas que estão erradas, né? O que a pele não faz? Hein, pessoal? Proteção contra atrito. A pele ela não te protege contra o atrito, ok? Ela faz com que aquele atrito não seja direto lá dentro no espaço interno do seu organismo, mas ela não te impede, né, de você ter a superfície do seu corpo atritado com uma outra superfície, né? Então ela não protege contra atrito. Ela apenas impede esse contato direto do ambiente externo com o interno. Beleza? Essa foi a questão 1. Questão 2. Alguns epitélios, como os da traqueia, são chamados de pseudoestratificados. Essa denominação é dada aos epitélios que a. Possuem poucas camadas de células, possuem apenas uma camada de células, todas cúbicas. C. Possuem mais de uma camada de células. D. Possuem todas as células altas. E. Possuem células de diferentes alturas. Veja bem, nós estamos falando aqui de células, por exemplo, ele está dando, a própria atividade dá um exemplo aqui da traqueia, né? São chamadas de pseudoestratificadas. Nas células da traqueia, onde tem essas células pseudoestratificadas, a gente consegue perceber uma variação no tamanho dessas células. Portanto, a letra E, né? Essa denominação é dada aos epitélios que possuem células de diferentes alturas, então pseudoestratificadas, né? Ela é a característica de células, de tecidos com células pseudoestratificadas, elas possuem células de diferentes alturas, tá bom? Essa foi a questão 2. 3. Segundo o conteúdo estudado, podemos classificar o tecido epitelial de revestimento quanto ao número de células em pavimentoso, simples e cúbico glandular, simples, estratificado, revestimento e cúbico. C. Simples, estratificado, pseudoestratificado e glandular, pavimentoso, cúbico, prismático e pseudoestratificado. Simples, estratificado e pseudoestratificado. A gente consegue perceber que tem algumas alternativas aí, pessoal, que elas misturam tudo, né? Por exemplo, o simples, ele faz parte, sim, né?
Mas o cúbico glandular, o pavimentoso, ele já não está relacionado com a relação ao número de células, né? Como está dizendo aqui, ó, quanto ao número, tá? A gente está vendo isso aqui agora, as características desse tecido quanto ao número. Então, na letra A, o simples faz parte da classificação numérica de células, tá? Mas já cúbico, glandular, pavimentoso já não estariam aí nessa característica. Na B, tem o simples, né, que faz parte, tem o estratificado, que também faz parte, mas no caso, o revestimento cúbico já não entra na situação. Na C, a mesma coisa, tá lá o simples, tá o estratificado, pseudoestratificado e glandular, ou seja, ele coloca mais um aqui, né? Então, não seria. Então, a D vai acontecer a mesma coisa, pavimentoso já vai ter a ver com a forma, cúbico também, prismático também, pseudoestratificado, já entraria nessa classificação, mas ele está aí de uma forma errada. Então, o caminho certo aí para a resposta correta é a letra E. Quanto ao número de células, o tecido epitelial, ele pode ser simples, estratificado ou pseudo-estratificado. Beleza? Essa foi, né? Foi a questão 3. Agora, vamos para a questão 4. Descreva os tipos de glândulas do tecido epitelial glandular e dê exemplo destas, né? Aqui a gente tem a resposta. Eu falei, inclusive, no final da nossa revisão, que eu falei ainda há pouco, eu dei uma ênfase sobre esses tipos de glândula que tem do tecido glandular, né? Que são as glândulas exócrinas, endócrinas e as mistas, né? Então, como seriam? As endócrinas, endo, já está dizendo, é algo dentro, né, do organismo. Secretam substâncias. Quando a gente diz secretar, tá bom, pessoal? A gente diz que elas liberam substâncias, elas produzem substâncias diretamente na corrente sanguínea e linfática. Exemplo, glândulas tireoides, né, e adrenais, ou seja, são aquelas glândulas que produzem substâncias que vão atuar internamente no organismo, tá bom? Elas na própria corrente sanguínea para aquela substância fazer efeito no próprio organismo. Não é algo que você vai colocar para fora do seu organismo, essas substâncias. Essas glândulas endócrinas, elas injetam diretamente de dentro para dentro mesmo do seu organismo, tá bom? As glândulas exócrinas, elas já vão de encontro com a questão das glândulas endócrinas, tá bom? As exócrinas, elas já vão para fora do organismo, de alguma forma, entendeu? Elas secretam substâncias para fora do corpo ou em cavidades internas, né? Que de alguma forma estão ligadas aí a um ambiente externo. Por exemplo, glândulas mamárias e salivares. Aí você pode pensar assim, mas ela é produzida lá dentro, né? Ela age lá dentro, mas só que o produto delas acabam indo para o meio externo, tá bom? Então, glândulas endócrinas secretam substâncias diretamente na corrente sanguínea e linfática, já as exócrinas secretam substância para fora do corpo ou em cavidades internas, que de alguma forma vão estar em contato aí com a região externa, tá bom? Já as mistas já quer dizer misturadas, né? Elas podem fazer tanto um quanto o outro. Podem agir das duas formas. O pâncreas é uma delas, que inclusive foi o exemplo que eu dei ali na nossa revisão, né? Que além dele produzir aí substâncias que vão atuar na fisiologia do organismo internamente, ele também produz substâncias que vão atuar nas funções que vão acabar gerando resíduos, no caso, que vão para fora do corpo. No caso, aí o pâncreas ele produz, além, por exemplo, do hormônio insulina, por exemplo, né, que vai atuar na fisiologia do corpo, lá colocando a glicose do sangue para dentro da célula, ele também produz o suco pancreático, que é uma substância que vai atuar na digestão, dos alimentos, né, a questão do intestino, fazendo assim uma espécie de excreção, né? Atuando também, ajudando o intestino a excretar tudo aquilo que ele não quer, vindo para um ambiente externo. Questão 5, né?
Com relação ao tecido epitelial, analise os itens 1, 2 e 3 e assinale a alternativa correta. Vamos lá. Alternativa 1, aliás, alternativa não, né? Ponto 1 aqui na situação. O que é que ele diz? Possui células justapostas com pouca ou nenhuma substância intercelular. Legal. Isso aqui tem a ver com o tecido epitelial. 2. Desempenha as funções de proteção, revestimento e secreção. Né? No caso da secreção aqui nas glândulas, né? O tecido glandular. Revestimento é aquilo que a gente viu, né? Ele reveste aí as superfícies internas, as superfícies também do próprio organismo, dos órgãos, enfim. 3. É rico em vasos sanguíneos, por onde chega o oxigênio e os nutrientes para as suas células. Aqui já tem uma situação que a gente sabe que é uma característica. Aliás, aqui aparece uma situação que a gente consegue perceber logo de cara, porque isso foi falado logo no início da aula, como uma das características gerais do tecido epitelial, que ele não tem vasos sanguíneos, ele é avascularizado. E aqui nessa questão ele está dizendo que ele é rico em vasos sanguíneos. Então isso aqui está errado, tá? O tecido que vai ser rico aí em vasos sanguíneos é o tecido conjuntivo, é outra história. A gente vai estar falando disso na próxima aula, tá bom? Então essa 3 aqui, ela já não é compatível com a realidade. A 1 e a 2, elas estão falando coisas certas, mas a 3 não está. Então vamos ver as alternativas. A. Somente 1 e 3 são verdadeiras. B. Somente 2 e 3 são verdadeiras. C. Somente 1 e 2 são verdadeiras. D. Somente um deles é verdadeiro, né? Um desses pontos. E E. Todos são verdadeiros. E aí? A gente viu que apenas 1 e 2 são mensagens, né? São afirmações verídicas ou verdadeiras sobre a questão do tecido epitelial. Tá? O tecido epitelial ele não é vascularizado. Ele tange, sim, tecidos que são vascularizados, que estão ali abaixo dele, que de alguma forma essa vascularização desse tecido que está ali adjacente a ele acaba influenciando na nutrição, sim, desse tecido. Mas esses vasos, eles não penetram aí o tecido epitelial. Então, é uma diferença básica. Tecido epitelial vascularizado, tecido conjuntivo, aliás, tecido epitelial não vascularizado. Já o tecido conjuntivo é que vai ser o tecido vascularizado. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Vamos para frente que tem mais coisa.